Muito bem, agora nós vamos meditar em Êxodo capítulo 29, ordenação dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço. Faça o seguinte, a fim de separar, quer dizer, os santificar. Então o que acontece? Antes de servir, tem que haver uma consagração. Consagração significa separação, entrega. Então, para Arão e seus filhos servirem a Deus no tabernáculo, que era um lugar santo, era preciso que eles se consagrassem. Era preciso que eles se santificassem a Deus e fossem, consagrados por Ele. Então você vê como que é um serviço sagrado. Qualquer serviço que realizamos para Deus é santo, né? É santo. Hoje, na igreja, nós somos sacerdotes, né? E é necessário que, como sacerdotes, também sejamos homens e mulheres consagrados, santificados por Deus, para que possamos realizar tudo aquilo que Deus ele quer fazer através de nós. Então nós temos que nos santificar. E a Bíblia vai dizer: traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda na minha presença e mande que eles se lavem. Versículo 4. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Então, olha só. A Bíblia fala, lavarás com água, né? Arão e os filhos, eles estariam impuros, né? Inaptos para o serviço sagrado. Então eles tinham que se purificar na entrada do tabernáculo. Só depois de limpos, eles estariam prontos para se vestir com aquelas roupas, né? A roupa sagrada. Isso significa que quem deseja servir a Deus deve se purificar. Como? Praticando a palavra dele, pela prática da palavra. Versículo 10. Ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Então, essa cena aqui, ó. Presta atenção. O que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que colocar as mãos sobre o animal e transferir para o animal a culpa deles, né? Assim, por se tornar maldito, ele deveria morrer conforme a Bíblia fala, porque o salário do pecado é a morte. Então isso significa que somente o sacrifício de animais eram capazes de trazer o perdão dos pecados de Arão, dos filhos e do povo. Hoje o perdão de todas as transgressões vem por meio do sangue de Jesus, que foi entregue para sacrifícios, né, em favor de cada ser humano. Então, é isso que Deus está falando aqui. Ele fala, em seguida queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal, toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Esta é a oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Aí ele diz no versículo 15, depois pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue com ele, borrife os 4 lados do altar, corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e põe em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento, o cheiro dessa oferta me agrada. Então, o holocausto do primeiro carneiro, esse animal tinha que ser totalmente partido e queimado.
A sua carne era consumida pelo fogo como um sinal de que nenhum pecado havia permanente diante de Deus, né? Então o Senhor Jesus, ele foi esse holocausto perfeito para nós. Ele não poupou a si mesmo, né, para se tornar o Cordeiro de Deus. E aí vai falar o seguinte, no versículo 20: mate esse carneiro e põe uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponham o sangue sobre o dedo polegar na mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Então, quer dizer, pontos estratégicos. A consagração na ponta da orelha ilustrava que a voz de Deus deveria ser ouvida e que as orientações dele deveriam ser compreendidas. O sangue no inquérito na mão direita representava a prática de tudo que havia sido ordenado a Arão e aos filhos dele. Então, não há dúvidas de que eles deveriam seguir o caminho da obediência. Eles tinham que obedecer, eles tinham que viver uma vida em obediência a Deus. E Deus continua, ele vai falar: esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura deste carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Põe esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Então, é muito profundo, né? Moisés, ele encheria as mãos dos sacerdotes com as partes da oferta, né, desse segundo carneiro e com alguns bolos e pães. Eles ofereceram esses alimentos a Deus e, em seguida, queimavam no altar. Então, essa oferta simbolizava a entrega da vida a Deus. Quer dizer, a renúncia à natureza carnal dominada por desejos e paixões. Isto mostra que somente aqueles que se rendem, né, com tamanha submissão a Deus, quer dizer, nascem do Espírito, se tornam filhos de Deus. E ele vai dizer: as ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Então, o sustento que vem do altar, né, a vontade de Deus era que os sacerdotes vivessem perpetuamente para servir ao altar e dele recebesse o seu sustento. Então, para isso, o Altíssimo localizou que eles não trabalhariam em nenhuma atividade a não ser naquelas referentes ao serviço sagrado, como um ensino da lei, né, e as funções ministeriais no santuário. Então eles seriam sustentados pelo altar, com as ofertas alçadas depositadas no altar. Então a consagração do sacerdote era feita na ponta do tabernáculo por meio de água, sangue e azeite. Quer dizer, podemos dizer que isso era uma espécie de investimento de Deus nos sacerdotes, com a finalidade de moldar o temor, o caráter deles. Isso é profundo, né? Com isso, Deus mostrou que não queria ter entre os filhos de Israel sacerdotes fracos, desviados da sua presença. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos.
com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Então, a cerimônia de consagração dos sacerdotes duraria 7 dias, até que eles fossem colocados, instalados para o ministério, né? Durante esse tempo, permaneceriam no terreno do tabernáculo, seriam purificados, iriam realizar sacrifícios e receberiam a consagração. Quando esse período terminar, eles entrariam na tenda da congregação para iniciar imediatamente as atividades sacerdotais. Isto mostra que aqueles que se dedicam a essa vida ministerial, eles vivem em sua plenitude. O servo compreende que é um representante de Deus, onde quer que ele esteja. Então ele não separa a vida pessoal do chamado espiritual, porque ele serve ao Altíssimo, com toda a força, está sempre à disposição dele. E aqui no versículo 38 ele vai falar: todos os dias e para sempre sacrifiquem 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha, de trigo misturado com 1 litro de azeite, e como oferta derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho. Como de manhã, essa é uma oferta de alimento trazido para mim. O Senhor e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com vocês. Então, as ofertas contínuas, acompanhadas das ofertas de manjares, de libação, eram apresentadas pelos sacerdotes diariamente ao amanhecer e ao pôr do sol. Então, a dedicação dos sacerdotes e das pessoas com as ofertas era uma forma de agradecer, né? Agradecer a dádiva de terem Deus habitando no tabernáculo, Deus junto deles. Então, essa é a meditação aqui do capítulo 29 de Êxodo. No próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 30. Deus abençoe a todos.